Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua Santa Igreja, a Igreja Apostólica, para Te louvar, para Te glorificar, também para glorificar a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a ela, o Consolador, a Santa Avó Rosa. E neste momento, ó Pai, nós queremos Te suplicar a Tua bênção, a Tua graça para cada um de nós. Nós viemos na reunião, além de glorificar o Teu nome, viemos buscar também mais da Tua graça. Viemos buscar, Pai, um alento para o nosso viver, entendimento, para que possamos atravessar as adversidades que encontramos em nossa vida. Ó Pai Santíssimo, o Senhor envia seus anjos para, junto conosco aqui, realizarmos essa reunião. Nós temos essa certeza e essa fé que eles trarão do alto dos céus a Tua bênção, que irá nos fortalecer, que irá dar-nos entendimento. Por isso também eu peço à Senhora bendita e Santa Avó Rosa a Tua bênção, que nos ajude melhor Te servir, nos ajude melhor servir a Deus nesta igreja. É a nossa vontade e nessa reunião queremos fazer o melhor. Por isso que suplicamos a bênção da Senhora Santa Avó Rosa e a bênção também do Senhor Santo Irmão Maldo, primaz e pastor desta igreja. Suplicamos porque precisamos e contamos com toda a bênção celestial nessa reunião. Amém. Amen.
dia para dar vitória.
Eu vou passar a ler a mensagem deste boletim. O poder e a autoridade do Santo Irmão Aldo. Em diversas ocasiões, a direção da nossa igreja nos ensinou sobre as grandes virtudes divinas, as quais sempre fizeram parte do espírito do nosso santo primaz Irmão Aldo. Dons perfeitos que Deus o Pai e seu divino Espírito Santo concederam ao criarem o espírito e a pessoa do Santo Irmão Aldo. O Santo Irmão Aldo nasceu por providência divina no lar da Santa Avó Rosa, com laços fortes de parentesco, pois era seu sobrinho, filho de um irmão e de uma cunhada da querida Avó Rosa. Ela foi a primeira pessoa a tomá-los em seus braços, reconhecendo nele todas as suas qualidades divinas e predestinações, e percebendo inclusive no seu físico privilegiado, com um cérebro perfeito, idêntico ao dela, qualidades próprias para se tornar um grande profeta de Deus nessa terra, na época da regeneração, conforme os planos divinos de Deus, nosso Criador. E esta santa o abençoou, ungiu e em breve oração o consagrou aos céus, escolhendo o seu nome Aldo. E na época própria, Jesus nosso Senhor, usando os dons naturais da Santa Avó Rosa, revelou à direção desta igreja apostólica que o irmão Aldo era o único dentre toda a humanidade que possuía de nascença o dom perfeito de discernir, idêntico ao dom dela, Santa Avó Rosa. O dom básico para alguém poder se tornar um grande profeta de Deus. Nessa ocasião, a Santa Avó Rosa já havia tomado todas as providências para trazer o irmão Aldo para a nossa igreja e já estava usando no trabalho desta obra, no início como motorista da direção e para começar seu preparo no ministério apostólico. Por ordem de Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa pediu ao irmão Aldo que levasse em seu carro até Fortaleza, capital do Ceará. Prontamente, ele a atendeu e durante esta viagem a Santa Avó Rosa o sondou, vendo nele a grande fé que já possuía na pessoa dela. E em todas as necessidades da viagem, ele lhes dizia: tia, a senhora é uma santa. E quando estavam no interior da Bahia, num local deserto, houve um problema no eixo do carro, o qual se partiu o veículo. E o veículo pertencia ao irmão Aldo. E ele lhes disse: tia, quebrou o eixo do carro. E ele logo percebeu que a Santa Avó Rosa, calma e serena, em pensamento pôs-se a orar, pedindo a Jesus, nosso Senhor, a sua graça. E então o irmão Aldo lhes disse com muita fé: tia, continue orando, pois eu confio na sua oração. A senhora é uma santa, e pelos seus méritos nós chegaremos são e salvos ao nosso destino. E pegando um facão, o irmão Aldo foi à mata, colheu um galho forte de uma árvore e cortou e limpou dos galhos menores e das folhas. E com esse forte galho nas mãos, o amarrou com uma corda sobre o eixo partido e disse: tia, vai orando, pois com sua oração e bênção nós chegaremos ao nosso destino. A senhora é uma santa. E realmente o carro andou do sertão da Bahia até a capital do Ceará. Jesus e a Santa Avó Rosa puderam realizar este milagre, também com a fé e a ajuda do irmão Aldo, pois o carro era dele. E se ele duvidasse do poder da Santa Avó Rosa, ela e Jesus não poderiam fazer este milagre. Porém, ele confiou plenamente e tudo deu certo.
Eis uma das provas do poder de fé que o irmão Aldo já possuía, e o quanto ele cria em Jesus e confiava nos méritos da Santa Avó Rosa. E quando a Santa Avó Rosa pediu que a ajudasse na obra desta igreja apostólica, mesmo sem lhes falar como e no que ele lhe seria útil, o irmão Aldo entregou-se nas mãos dela, de espírito e alma e corpo, para servi-la com muito amor em tudo o que fosse preciso, sem lhes perguntar nem exigir, mas o fez por amor a ela. Foi por isso também que a Santa Avó Rosa teve toda a facilidade em usar na obra desta igreja e prepará-lo como seu legítimo sucessor, transmitindo-lhes a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes, pois ele possuía também em seu espírito o dom perfeito de divino amor em toda a plenitude, e sempre foi muito humilde e corajoso. E quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo físico, logo pôde usá-lo, pois ela, Jesus e Maria Santíssima, já havia preparado o espírito dele com seus dons e sua predestinação para servi-lo como legítimo sucessor dela e perfeito dirigente profético da obra desta igreja na terra. Assim, o irmão Aldo foi recebendo a participação em todos os dons, poderes e virtudes da Santa Avó Rosa e tornou-se a obra-prima de Deus entre nós. E a Santa Avó Rosa o preparou e o elegeu como o último profeta de Deus e supremo pastor da promessa de Jesus sobre esse rebanho de Deus na terra, nossa Santa Igreja Apostólica. E diretamente do trono de Deus, o santo irmão Aldo recebeu toda a unção e virtude do Criador, com o grande poder de realizar milagres e maravilhas na vida dos fiéis apostólicos, nos ungindo, abençoando e curando nossas dores e enfermidades, provando-nos sua autoridade e virtudes até mesmo sobre a natureza. A Santa Avó Rosa também dotou o nosso santo irmão Aldo com toda a sabedoria divina e o usou para revelar-nos todo o mistério da santa doutrina, os quais estavam ocultos no Evangelho desde a fundação do mundo. E tudo isso ele nos revelou quando ainda estava em seu corpo físico. O irmão Aldo revelou a esta igreja o grande galardão que a Santa Avó Rosa recebeu no trono de Deus, sendo coroada por Jesus como Rainha dos céus e Espírito Consolador da promessa de Jesus Cristo. E durante 44 anos de ministério ininterrupto, o santo irmão Aldo nos revelou os planos de Deus e de Jesus para esses tempos da regeneração. E durante o seu ministério, esta igreja cresceu em número de adeptos e graças divinas e se desenvolveu em todos os seus empreendimentos em uma evolução homogênea e perfeita, tanto material quanto espiritual. E Deus o Pai, com Jesus, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e com a cooperação dos santos profetas do passado, dos santos apóstolos, santos e anjos dos céus, usaram o santo irmão Aldo no preparo perfeito desta igreja, inclusive imunizando os fiéis apostólicos contra todos os ataques do poder do mal, livrando-nos das obras malignas, e as forças das trevas não têm mais nenhum domínio sobre os fiéis apostólicos. Inclusive, em nossas reuniões de cultos, há perfeita unção do Espírito Santo de Deus sobre o nosso povo. E um número incontável de santos e anjos que nos guardam e protegem. Por conseguinte, nenhum espírito mau entra em nossas reuniões, tanto na sede como em todas as nossas congregações, mesmo que algum visitante seja possesso do poder do mundo. Se vier conhecer nossa igreja,
A pessoa entra em nossos cultos, mas os espíritos maus não são expulsos na porta. Se a pessoa crer e se converter à fé apostólica, tal criatura fica inteiramente liberta de todo o poder do mal. Essas imensas graças nossa igreja recebeu através dos grandes méritos do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, com as bênçãos preciosas de Jesus nosso Senhor e da Virgem Mãe Maria Santíssima. Portanto, nosso Deus onisciente viu que não havia necessidade de arrebatar a igreja junto à ida aos céus do nosso santo primaz, Irmão Aldo, pois ele deixou este povo preparado para seguir avante por tantos anos quantos forem necessários, para garantir a salvação de todas as criaturas humildes e sinceras que vierem a crer na mensagem desta igreja apostólica, até o fim dos séculos, e em todas as nações da terra, conforme Jesus profetizou, dizendo: e este evangelho será pregado em todas as nações da terra, e só depois virá o fim. Portanto, amados irmãos, continue confiando no grande poder do nosso santo irmão Aldo, pois junto à Santa Vó Rosa, a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, mais do que nunca estão com os fiéis apostólicos, abençoando, inspirando e dirigindo esta igreja com todas as graças e bênçãos dos céus e com a proteção de milhares de santos e anjos em favor da nossa vida. E o arrebatamento do povo desta igreja está garantido e decretado por Deus nos céus, e somente acontecerá quando Deus, nosso Pai, determinar, pois somente Ele sabe e determinará o momento que tudo se consumará, conforme o seu perfeito juízo divino. Estimados irmãos, nosso Deus é tão humilde que, mesmo sendo o Rei da Glória por excelência, muitas vezes muda o seu próprio plano em favor da salvação dos inocentes. A misericórdia divina vai de geração em geração em favor dos bons e humildes de coração, provando a quem crer a eficiência do perdão e a grandeza do imenso amor que Ele tem por nós, seus filhos, proporcionando a salvação aos contritos que sabem esperar com longanimidade o cumprimento dos planos divinais. Enquanto Deus ver que for preciso a igreja continuar anunciando esta mensagem de amor, fé e perdão, e também as boas novas desses santos poderosos, a igreja apostólica continua viva e atuante, cumprindo a sua missão, pois contará com o amparo celestial. Portanto, não tenham medo ou dúvidas, porque devemos viver pela fé, a fé verdadeira que nos trouxe Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Tenham muito bom ânimo e coragem para enfrentar os seus dias nessa terra e cumprir com amor a sua missão de filhos de Deus, buscando sempre o amparo, a graça e a proteção dos nossos santos. Portanto, amados irmãos, não devemos ter medo de enfrentar os dilemas da vida. Não podemos ter medo, amados irmãos, de anunciar a esses santos, porque nós temos provas para mostrar o poder existente nesta igreja, o poder que foi dado por nosso Deus a esses santos, como foi dado a ele o irmão Aldo, o profeta e pastor desse rebanho, o poder e a autoridade de comandar os filhos de Deus, ou seja, o povo de Deus desta igreja apostólica aqui na terra. Amados irmãos, e como foi este comando do nosso santo irmão Aldo?
mostrando-nos que deveríamos ter fé, que deveríamos crer, que deveríamos confiar, pois Deus não nos abandonou, pois Deus está falando aos seus através deste grande profeta. Por 44 anos, ele cumpriu essa missão profética de conduzir-nos, de falar o que Deus quer da criatura humana. E, amados irmãos, a luta foi grande, porque o lado oposto de nosso Deus nunca aceitou e nunca quis que a criatura humana obedecesse ao Criador. Sempre quis tirá-lo de uma forma ou de outra, para que desobedecesse, para ele poder colocar dentre a criatura humana o sofrimento, as ilusões. Mas Deus, com seu amor profundo, com o mesmo amor que criou-nos, Ele criou esse grande profeta e deu a ele poder e autoridade para guiar esse povo. Agora, amados irmãos, muitos ainda não entenderam a missão de um profeta. Muitos ainda não entenderam. A missão de um profeta é te orientar, é te buscar, é fortalecer a sua fé, é fazer você entender a vontade de Deus, é trazer para a sua vida o que Deus ordena para que uma pessoa dentre essa terra possa viver honrosamente. Muitas das vezes buscamos, não irei falar a respeito de vida de ninguém, para que os irmãos entendam o poder e a autoridade que Deus deu a esse profeta. Ele podia e pode ainda realizar maravilhas na vida de todo aquele que vem a crer, na vida de todo aquele que quer ser abençoado. Mas muitas das vezes, amados irmãos, nós não compreendíamos. Nós muitas das vezes buscávamos só o nosso bem. Por esse dom de profeta que Deus lhe deu, muitas das vezes buscavam nós só o nosso próprio bem, mas não queríamos entender. E ele mostrava como deveríamos viver para alcançar, e ele mostrava, ensinava que se não tivermos fé, não alcançaremos o que viemos buscar. Essa era a vontade dele, que nós entendemos, que compreendemos. O tanto quanto ele trabalhou e lutou nesses 44 anos dirigindo esta igreja, para que nós não percamos a nossa fé, que buscamos sempre a fé em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, a fé no Consolador, a Santa Vó Rosa, para que nós possamos alcançar grandes virtudes. E, amados irmãos, ele deixou como exemplo a fé que tinha no poder que Deus atribuiu nesta igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa. Nós podemos entender aqui nessa mensagem que foi nos trazida,
Tão grande foi a fé, que se nós praticarmos essa fé, nós também podemos passar por qualquer dificuldade. Mas se a nossa fé for forte, firme, da mesma forma que Ele ensinou e da mesma forma que deu-nos o exemplo, nós também poderemos, amados irmãos, passar por qualquer dificuldade. Foi nos mostrado. Muitos às vezes até podem pensar, mas como? Amarrar um galho de árvore ali no eixo de um carro quebrado e prosseguir quilômetros e quilômetros. Amados irmãos, é o poder da fé. É o poder da fé. Ora, é que acontece em nossa vida por todos os momentos esse poder da fé. Nós não vemos, mas acontece. Mas a nossa fé é forte, é firme. Porque o exemplo que foi deixado para nós e os ensinamentos dele, o santo irmão Aldo, nós conseguimos passar por tantas dificuldades. Muitas das vezes, amados irmãos, tem pessoas, nós mesmo, acontecem coisas em nossas vidas, lá no trabalho, ou até mesmo na faculdade, ou lugar onde nós costumamos estar. E diante de muitas pessoas, acontecem coisas na nossa vida, coisas perigosas, coisas que realmente são para atrapalhar a nossa vida, mas nós temos essa fé, nós confiamos nesses santos, nós confiamos que o profeta irmão Aldo está sempre ao nosso lado. E muitas das vezes alguém chama-nos, até mesmo indaga: o que aconteceu com você logo ali? Aconteceu assim, assim? Às vezes a gente mesmo pergunta: não sei, o que aconteceu? E a pessoa às vezes indaga com uma indagação assim de pavor, né? Nossa, você nem percebeu o que aconteceu com você. Amados irmãos, a nossa fé, porque temos fé em Deus, temos fé nesses santos. E quando um momento difícil em nossa vida, a proteção está ao nosso lado. Nós não percebemos, mas isso o santo irmão Aldo nos ensinou, a crer no poder divino, a crer no poder da Santa Vó Rosa, a crer nele como profeta. E falando em profecias desse santo de Deus, quantas e quantas vezes ele já profetizou em nossa vida, no tempo em que viveu nessa terra. Quantas e quantas vezes. Às vezes alguém pode parar e pensar: mas o pastor está falando, eu não vi a profecia do irmão Aldo em minha vida. Viu sim, só que não entendeu, né? Só que não deu naquele momento o valor necessário daquilo que ele te falou, daquilo que ele te orientou, muitas das vezes numa mensagem no boletim. As profecias dele, falando, muitas das vezes, quando falamos com ele, lá, às vezes ele falava: aguarde um pouco, não é hora. Às vezes saímos assim: e agora como é que eu vou fazer? Mas deveríamos confiar. É isso que era a vontade dele, confiar que tudo ia se resolver. Não era aquele momento, não era a hora, pois assim mesmo também é a vontade de Deus. Nem tudo é o nosso momento, sempre é a hora e o momento do Criador. E ele, o santo irmão Aldo, nos ensinou isso. Isso, amados irmãos, é esperar, é fé. Se a nossa fé, que nós conhecemos e compreendemos, é a esperança em que tudo vai se resolver, a esperança em que tudo vai dar certo, a esperança que com paciência
nós iremos alcançar o que viemos buscar. E ele, o Santo Irmão Maldo, nos ensinou assim e nos mostrou na tua trajetória aqui na terra. E ainda hoje está nos mostrando, ensinando e explicando. Basta cada um de nós compreender. Ora, essa mensagem, o que nos foi passado, que devemos ter fé, confiar no Consolador, confiar na Santa Avó Rosa, confiar nele como profeta e prosseguirmos a nossa vida adiante. E sempre que precisarmos orar, assim como ele várias vezes pediu para a Santa Avó Rosa, ore, continue orando. É a vontade dele que cada um de nós também, amados irmãos, confie com essa fé, em oração sempre pedir a graça e a bênção da Santa Avó Rosa, dele como profeta, para nos ajudar. Se hoje a nossa igreja está caminhando firmes, é porque ele está nos ajudando e nos inspirando. E devemos continuar assim. Não vamos perder no caminho. Vamos seguir adiante, até o momento em que Deus permitir que nós continuemos aqui nessa terra. Amados irmãos, hoje a Igreja Apostólica depende de nossa fé, assim como o nosso irmão Maldo nos mostrou. Chegará um tempo que a Igreja Apostólica viverá pela fé. Esse tempo chegou. E assim, nós continuemos com essa fé, pois, se essa mensagem chegou até nós, por inspiração dele, para que nós não percamos essa fé e continuamos firmes neste santo caminho, ajudando a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e a ele, primaz e profeta desta igreja, a salvar ainda inúmeras almas para o reino dos céus. Continuemos assim. Amém. Amados irmãos, eu ainda vou ler a mensagem, o valor do batismo para a santificação de sua alma. O Santo Irmão Maldo sempre aconselhou a todos os que iriam se submetido ao batismo para que meditassem no valor desse sacramento para a sua alma, na importância para a santificação do seu espírito, pois sem santificação não podem vencer as lutas de cada dia, pois devem sempre ser muito dedicados ao bem e à santificação de sua vida. Eis um ensino muito precioso do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, porque usa da razão e a boa consciência. E não vos conformeis com esse século, com a situação deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Maldo é de que todos os que irão se batizar sejam perfeitos em toda a boa obra, educados, bondosos e sempre fazendo o bem, evitando tudo o que impede a sua santificação, sendo sempre obediente às leis da igreja, à sua doutrina e disciplina. O Santo Irmão Maldo, a Santa Avó Rosa e nós da direção da igreja desejamos que todos aqueles que irão se batizar sejam muito felizes e abençoados em sua carreira de fé. Os que resolverem se batizar no próximo batismo, que será realizado
Sábado, dia 2 de setembro, façam sua ficha de batismo na sede ou na sua congregação, pois ainda é tempo para este passo importante em sua vida. Pois bem, amados irmãos, como nos disse, o santo irmão Maldo sempre preocupou com a nossa santificação. Sempre nos ajudou, em todo momento, nos orientando. Amados irmãos, todo aquele que veio aceitar a doutrina desta igreja em sua vida, todo aquele que veio também aceitar a disciplina como regra de um bom viver para a sua vida, tem esse dever de, diante de Deus, diante desses santos, confirmar esta fé. Amados irmãos, essa mesma fé que o irmão Maldo sempre nos demonstrou, a fé de confiar, de esperar, que daqui para frente nossa vida será sempre melhor, terá uma vida branda, honrada. É o desejo desses santos, é o desejo do nosso Pai, que todo aquele que veio crer, que aceitou e que também passou pelo batismo do Espírito Santo, confirme esta fé que aceitou no batismo nas águas, para que Deus possa continuar te abençoando, regrando sua vida, pois essa é uma nova vida. Não é mais aquela vida do passado. Aquilo ficou para trás. Deus já te perdoou. Ele te deu uma nova vida. Mas Ele quer regrar ela. Ele quer te levar até o fim da sua vida, aqui em suas mãos. Mas isso, amados irmãos, nós precisamos confirmar que aceitamos, e daí adiante andarmos dentro dos preceitos doutrinários desta igreja e disciplinares, para alcançarmos a nossa santificação e herdarmos o reino dos céus. E isso vai acontecer até quando Deus permitir que esta igreja continue aqui na terra, que esta igreja continue a pregar, continue a ensinar a todos aqueles que vierem crer nele como Criador, em Jesus como seu Salvador, na nossa Mãe Maria Santíssima como sua Mãe espiritual, e crer no Consolador, a Santa Vó Rosa, como promessa de Jesus. As duas promessas: crer no Consolador e crer no pastor do rebanho do Senhor. Assim nós prosseguimos. Amém. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé. E neste momento nós todos juntos iremos cantar também ainda o corinho de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. E assim que encerrarmos esse corinho, esse hino, entramos em oração.
graças nós te damos, ó Senhor Deus, porque somos reconhecidos que o Senhor Pai nunca nos deixou, que o Senhor ainda manifesta com seu poder entre todos aqueles que te amam, em que todos aqueles que amam a tua obra, esta igreja apostólica. Ó Pai Santíssimo, nós te damos graças por esta grande glória que nos concedestes de pertencer a este reino, aonde estar aqui Jesus, seu Filho amado, a nossa Mãe Maria Santíssima, o Consolador, a Santa Borrosa, a glória de podermos ter conhecido o seu grande profeta, ele, irmão Mauro. É por isso que te damos graças, ó Pai Santíssimo. Neste momento também eu quero te suplicar a tua graça, a tua bênção para todos esses seus filhos que nesse momento oram diante do altar da tua Santa Igreja. Nesse momento estão muito suplicando que o Senhor Pai possa ouvir a oração de cada um, até mesmo aquele que te agradece, o Senhor Pai abençoe, para que em todo momento de sua vida tenha essa felicidade de agradecer ao Senhor por tudo que tem realizado na vida deles. Pai Santíssimo, eu também suplico ao Senhor que olhe neste momento por todos esses que colocaram seus nomes nessa caixinha de oração, vieram com fé, vieram tendo essa coragem, essa esperança de que o Senhor fará uma maravilha na vida deles, que o Senhor Pai enviará os anjos para ajudá-los a resolver aquele problema. Aquela fé que teve que o Senhor enviará um anjo que irá levantá-lo, pois está acamado. Até mesmo aquele que está no leito do hospital. Pai Santíssimo, o Senhor envia esse anjo para ajudar até mesmo aquela junta médica a diagnosticar qual seja o problema. Assim como nós vemos a tua Santa Igreja dar depoimento de fé, que aceitamos, que confiamos no teu poder, eles também darão esse depoimento de fé, estarão presentes em todas as reuniões, te louvando, te glorificando, bendizendo o teu santo nome aqui na terra. Por isso, ó Pai Santíssimo, graças nós te damos. E eu encerro essa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.